Olá pessoal, para aqueles que ainda não me conhecem, sou o professor Rômulo Santos, capitão do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro da turma de 2009. Ou seja, já estive na posição de vocês em 2008 prestando esse concurso, tá? Já ministro aula para concurso público desde 2010, tá? Pouco mais aí de 12 anos, né, que eu estou nessa luta. E o meu desafio hoje é comentar, né, sobre o edital que saiu na data de hoje, tá? Todas aí as novidades que apareceram, o que é que ele veio, tá, do ponto de vista de disciplina, o que é que apresentou em referências e algumas dicas assim, ou pontos principais, né, que eu considero que o aluno ele tem que ficar bastante esperto aí ao longo da sua preparação. Beleza? Então vamos lá, começar a discutir aqui sobre a relação dos assuntos, tá? Aquilo que mais preocupa o aluno. Vamos lá, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer um comparativo daquilo que foi cobrado no ano passado e aquilo que será cobrado na prova desse ano. Então, na matéria microinformática, edital do ano passado, tá, galera? 2021/2022, ele veio ali com a parte de sistemas operacionais Linux, né? Curso que a gente já conseguiu superar, e a parte aí de computadores baseados na arquitetura IBM-PC, que a gente fala carinhosamente como microinformática, que também conseguimos vencer aqui nesse curso, tá? Esse é o extrato do edital de microinformática do ano passado. Esse ano, o que é que mudou? Absolutamente nada, tá? Então, o edital ele veio idêntico, tá, ao edital do ano passado. Então, microinformática não mudou nada, tá? Já na parte de sistema de computação, aí tem representação da informação, estrutura de computadores, arquitetura de computadores que desaba, sistemas operacionais locais e distribuídos, computação de alto desempenho, computação em nuvem e, por fim, a parte de segurança. Esse é o extrato do edital de sistema de computação do ano passado. E esse ano, Rômulo, o que é que mudou? Não mudou absolutamente nada. Então, o edital ele veio idêntico àquilo que veio no ano passado. Não houve mudanças na disciplina Sistema de Computação. Vamos lá, vida que segue, né? Na parte de comunicação de dados, né? A famosa aí rede de computadores. Veio aí com a parte de sistema de transmissão de dados. Esse é o edital do ano passado, tá, galera? Rede de computadores aí e diversos assuntos relacionados a esse tema. E, por fim, a parte de segurança, tá? Então, assim, embora ele seja um edital enxuto, tá? Ele tem uma série de assuntos aí, tá? Tem muita coisa aí dentro desses três tópicos, tá? Isso era ano passado e esse ano, Romulo. Esse ano também não mudou absolutamente nada, tá? Comunicação de dados, ele veio igual ao edital do ano passado, né? Já na matéria de técnicas de programação, esse é o extrato do ano passado. Lógica aplicada, estrutura de dados, programação estruturada, programação orientada a objetos envolvendo aí linguagem C++, Python e Java e, por fim, linguagem de programação para internet, né? Um acervo gigantesco de assuntos aí e uma das matérias que eu considero das mais importantes, né, no quesito aí quantidade de questões, tá? Técnica de programação cai bastante, a parte lá de gestão e governança cai demais, cai bastante também a parte de banco de dados, né? No passado foram 8 questões, o que totaliza 20% da prova específica, e também cai bastante a parte de sistema de computação, tá? Que envolve ali, né, parte de microinformática e parte aí de fundamentos de sistemas operacionais, arquitetura de computadores e um pouco até de infraestrutura. Edital do ano passado ele veio com esses assuntos. E o edital desse ano? Opa! Aí tem um alerta aí, tá? Fique esperto aí nessa parte que está em vermelho, tá? Porque dentro aí de lógica aplicada foi inserido um assunto, tá? E o assunto foi representação de algoritmos por meio de fluxograma e pseudolinguagem. Galera, isso é velho a pampa. Quando eu estudava, né, na faculdade já tinha isso aí, tá? A gente aprendia ali no algoritmos, né, inicialmente por meio de fluxogramas, ia montando ali os fluxogramas e muitas vezes refinava isso aí através de uma pseudolinguagem, né? Na época a gente utilizou o Portugal, que era uma combinação de português com algol, né, para a gente aprender, né, a fazer ali os primeiros algoritmos. Então, para esse ano, fica aí esperto, foi inserido um tópico que é representação de algoritmo por meio de fluxogramas e pseudolinguagem dentro da disciplina técnicas de programação. Vamos lá.
A parte de análise e projeto de sistemas de TI, edital do ano passado, que é gigantesco, tá? Sistema de informação, levantamento de sistema, análise essencial de sistemas, projeto estruturado, análise e projeto orientado a objetos, qualidade de software, gerenciamento de serviços TI, governança, gerenciamento de projetos, né, o PMBOK, aí vem análise de ponto de função e, por fim, um conjunto gigantesco aí de instruções normativas, tá? Isso era edital do ano passado e esse ano também não mudou absolutamente nada, tá, galera? Não mudou, não. Então, o edital ele veio aí igualzinho. Opa, deu um delay. Eu voltar, pronto, me localizei. Então, não mudou nada, tá? Então, disciplina 5 aí, que é análise, projetos, sistemas e serviços TI, edital, Ctrl+C, Ctrl+V, o do ano passado. E para a gente fechar essa discussão, arquivos e banco de dados, que vem organização de arquivos, sistema de gerenciamento de banco de dados, modelo de dados, linguagem SQL, administração de sistema de banco de dados e, por fim, banco de dados multidimensionais. Esse é o edital do ano passado e esse ano ele também não houve alteração. Em síntese, a parte de conhecimentos específico veio apenas uma pequena alteração na matéria aí de desenvolvimento, onde foi inserido um novo assunto, tá? Mas além disso, tá? É importante que a gente observe agora esse slide aqui. Isso é importante pra caramba, tá, galera? Porque foram inseridos 6 livros novos dentro aí das referências bibliográficas. Então vamos dar uma olhada. Primeiro é o livro do Pacheco, né? Que é uma introdução à programação paralela, tá? Então eles se preocuparam em apresentar uma literatura relacionada à parte de programação paralela. A gente vimos alguma coisa, né, galera? Com a parte ali da taxonomia de Flynn, né, que subdivide ali os sistemas em fracamente acoplado, fortemente acoplado. Quando é fortemente acoplado, a gente tem ali os processadores simétricos, os assimétricos, né? Fracamente acoplado, a gente tem, né, computação em grade, computação em cluster e por aí vai. Então, assim, o assunto é gigantesco, né? E foi inserido um livro, né, uma introdução à programação paralela, né, isso dentro desse novo edital. Além desse cara, também foi inserido, né, o livro do Sanders, né, que é a parte de CUDA, né, introdução à programação de propósito geral através de GPU, tá, galera? Ou seja, mais uma literatura voltada aí à programação paralela, né, isso, só que dessa vez explorando a parte aí dos coprocessadores gráficos, né, as GPUs, né, as placas de vídeos. Então, sim, percebam, né, que houve aí uma introdução, né, de um tema que não é muito corriqueiro, nem em concurso público, tá? Mas ele colocou aí uma literatura e sempre quando introduz alguma coisa, existe uma maldade no coração do examinador, né, querendo algo, né, sobre essa literatura, tá? A parte aí de introdução, né, a programação paralela, né, utilizando aí GPU, né, que são placas gráficas aí, ou seja, atua como um coprocessador gráfico, né? Então a CPU ela realiza operações lógicas aritméticas e quando tem uma operação de vídeo, não é isso? Ela desvia a instrução para essa GPU, esse coprocessador. Vamos lá, na parte aí de lógica de programação, né, 2 literaturas foram inseridas, né, Souza, Gomes, Soares e Concílio, né, que é algoritmos e lógica de programação. Aí eu confesso que eu não conheço essa literatura aí, e depois aí envie as dúvidas aí para o professor da disciplina, tá? E também foi inserido uma literatura de estrutura de dados e algoritmos, tá? Então 2 livros aí ligados aí à parte de algoritmos e estrutura de dados. E por fim, tá, galera? Veio uma novidade, a qual, assim, eu ficaria bastante esperto, né? Livro aí do Gabriel Torres, né? Hardware, versão revisada e atualizada. E o livro do Laércio Vasconcelos, né? Hardware Total. Se vocês parar e olhar com carinho para esse slide, né? A primeira e a segunda referência, ela é ligada à parte de programação paralela, né? As 2 próximas referências são ligadas a áreas de algoritmos e estruturas de dados, né? E as 2 últimas referências são ligadas à parte de hardware, tá? Ou seja, eu acredito que a parte aí de microinformática aí e arquitetura de computadores ela venha um pouco mais salgada, né? Alguma coisa vai ser extraída aí desses autores, né?
um pouco assim mais aprofundado do que costuma vir, né? Deve vir alguma coisa relacionada à estrutura de dados, né? Fica esperto ali, deixa eu ver se eu lembro, pilha, fila, árvores, né? Aí tem mais um conjunto de outras estruturas, né? Árvore AVL, árvore binária, tem um monte de estrutura de dados, né? Aí os algoritmos ali, né? Quicksort, BubbleSort, enfim, o professor da matéria aí, ele vai ter, digamos assim, um direcionamento melhor, mas assim, duas literaturas relacionadas a essa parte, digamos assim, introdutória, a algoritmo e estrutura de dados e também duas referências ligadas à parte de programação paralela, inclusive uma totalmente fora da curva, que é voltada à parte de processamento gráfico, tá? Então esse slide é bastante importante para que você faça uma preparação, né, visando a maldade do coração do examinador. Vamos lá. E por fim, tá, galera, algumas dicas eu considero importantes para a gente finalizar essa nossa curta discussão aí, tá? Alguns detalhes que eu percebi do edital que eu julgo que são importantes, né? Primeiro, Banca Vunesp, tá? E assim, tolo é aquele que pensa que a Banca Vunesp é apenas uma banca literal, tá? Durante muito tempo ela foi uma banca literal, né? Questões que você batia o olho e conseguia acertar, mas de alguns anos para cá, essa banca já vem com questões bem analíticas, né? Ela é muito experiente na parte de língua portuguesa e ela vem se especializando bastante também na parte de informática, tá? Então, assim, não espere que a maior parte das questões delas sejam muito simples. Vai ter questões literais, né, faz parte do contexto da banca, mas também vem questão aí para que você faça bastante análise, né, combinação de disciplinas, né, e pense bastante, né, até chegar a uma determinada resposta. Vamos lá, a taxa de inscrição aí, ela custa R$ 150, está ali no primeiro item, né, da parte superior, né, e a data de inscrição ela vai de 14 de julho, fique esperto com essa data, até 5 de agosto. Então tem um intervalo aí, né, que não é muito longo, tá? Intervalo pequeno aí, coisa... Não, aliás, longo, né? Dá pouco mais de 2 meses, né? Eu pensei que era julho, mas é junho. Então, intervalo, né, suficiente para que você faça com calma aí o seu processo de inscrição e você pode, inclusive, fazer o pagamento na última data, tá? No dia 5 de agosto. Legal? O exame intelectual, o dia da prova vai ser no dia 11 de setembro. Essa data você tem que guardar com carinho aí, tá? No seu planejamento. 11 de setembro vai ser, né, a prova. Essa prova ela envolve um tempo de 4 horas, tá? Que começa às 9 horas da manhã e ela finaliza às 13 horas. Então, para um bom entendedor, pingo no I é letra, né? E se você quiser dar bem nesse concurso, comece a simular, né? Perceba que vai ser no domingo e começa, cara, a utilizar ali os teus domingos de 9 a 13 horas para você fazer simulado, ou seja, reproduzir aquilo que você vai fazer no dia 11 de setembro. Aí tem uma observação que eu achei bem peculiar, tá? Fique esperto aí. Aí a observação ela fala o seguinte: entrada dos candidatos no local de prova até às 8 horas, ou seja, 8 horas da manhã, né? Isso significa que é 1 hora antes do início da prova, os portões fecham. Só que o artigo 36 do edital ele fala o seguinte, tá? O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência de pelo menos 2 horas em relação ao horário previsto para o início do tempo destinado ao exame intelectual. Ou seja, cara, chega antes, cara. Tá? Então pensa aí, a prova começa às 9 horas, o meu limite para chegar lá, cara, 7 horas, cara, chega antes, né, para que você não tenha dessabor. Imagina, cara, né, o cara jogar uma preparação toda fora em razão de que ele chegou no momento inoportuno para fazer, né, a sua prova objetiva. Tá? Vamos lá, idade, que a galera sempre pergunta, né? Veio lá no edital, possui idade de, no máximo, 32 anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula, ou seja, né? Então você não pode completar ou ter completado 32 anos esse ano. Então, assim, o seu limite é fazer 32 anos, completar 32 anos no ano que vem, né? Ou seja, até o limite aí de 31 de dezembro do ano que você vai se matricular, né? Faz a prova em 2022, se matricula lá em 2023. E tem também um item que a galera pergunta bastante, né? Romulo, e os tecnólogos? Tá ali muito claro, né, de tal, tá? A participação dos tecnólogos fica subordinada aí às decisões proferidas nos atos aí do TRF1. E desde 2013, né, ele foi favorável à participação dos tecnólogos. Se nada mudar, não é isso? Tá aí livre, né, a participação dos tecnólogos aí para fazer as provas de informática, tá? Para a gente fechar com chave de ouro aqui, tá, galera? Vamos lá.
Essa parte é importante, tá? Que é a divisão da prova, né? Como que constitui a prova? Prova de conhecimentos gerais são 20 questões, né? Sendo divididas em 8 questões de língua portuguesa, mais 6 questões de história e 6 questões de geografia, tá? 8 mais 6 mais 6, 20 questões que constituem o corpo da prova de conhecimentos gerais, tá? É uma exigência do edital que você tire o mínimo de 50% na prova, né? Não é 50% em cada matéria não, tá? Então é na prova. Isso significa que se você gabaritar português, que tem 8 questões, e você acertar 2, por exemplo, de história do Brasil, você já tem um mínimo, né, necessário para que você consiga ser aprovado, né? Mas não necessariamente ser classificado. Tá? Então, mínimo 50% de toda a prova, que é 10 questões, e essa parte da prova ela tem peso 1, tá, galera? Tá? Então, tem peso 1. Eu vou comentar em breve, tá? Mas guarda aí. Conhecimentos gerais, peso 1, 20 questões. Conhecimentos específicos são 40 questões, não é isso? E também você tem que ter no mínimo 50% da prova, ou seja, 20 questões. Quem tirar 19 questões já é reprovado de forma sumária, né? Então, nem avaliado, né, você será, né? E essa prova de conhecimento específico, ela tem peso 3. Quando você totaliza o percentual, a parte de conhecimento geral, ela chega próximo ali a 15%, é pouco menos de 15% da prova, né? Já a prova de conhecimento específico, ela envolve 85% da prova, galera, tá? Ou seja, o pessoal aí, os professores de língua portuguesa, história e geografia vão ficar chateados comigo, mas se você acertar toda a prova geral, a sua nota é 1,5. Né? Já, né, se você acertar toda a parte de conhecimento específico, a sua nota é 8,5. Né? O que é que eu quero dizer com isso? Galera, estude bastante a parte de conhecimentos gerais. Você tem que ir muito bem na parte geral, mas você tem que ir excepcional na parte de conhecimento específico e ela que vai te dar a pontuação necessária para que você consiga não apenas ser aprovado, mas sim classificado também. A diferença, na minha visão, vai estar em conhecimento específico. Um exemplo disso. Ah, Rômulo, mas a parte de Linux pode cair 2 questões. Legal, 2. 2 questões de Linux multiplicado pelo peso 3, ele já vale toda a prova de história do Brasil. 3 questões de sistema de computação, ela vale mais do que a prova de português, que é 8 pontos. Tá? Fique esperto aí para que você faça uma preparação eficiente, tá? Por fim, uma tabelinha aí dos índices, tá, galera? Do exame de aptidão física, tá? Para o cara ficar sabendo desde já, tá o gabarito aí, né? A parte de corrida, flexão de braço e abdominal. Então, para o segmento masculino, o mínimo aí, você tem que correr em 12 minutos, 2.250. Ah, Rômulo, isso aí sai na hora. Sai não, tá? Para alguns, tranquilo, para outros, não. Se tem dificuldade em corrida, já começa aí, né, ao longo da preparação, fazendo uma corridinha ali para não chegar próximo do concurso ter dificuldade. Segmento feminino, no mínimo 1.900 metros, no tempo de 12 minutos. Flexão de braços, né, masculino tem que ter 12 flexões de braço e feminino 6. Né? Essa para mim é muito simples, tá? Mas tem gente que não faz. Né? E a parte de abdominal, masculino são 30 repetições e o feminino 27 repetições, beleza? Galera, com isso a gente finaliza, tá? Essa nossa discussão, né? Para aqueles que querem me dar uma moral, né? Pode me seguir nas minhas redes sociais, tá? @prof. Rômulo Santos ou /prof. Rômulo Santos. Desejo a todos sucesso e uma maravilhosa preparação para esse concurso. Fiquem com Deus e até a próxima.